Qual vai ser o título do vídeo? O título é o que aprendemos com os nossos pais. E o que é que a gente aprende com nossos pais? Depois de meio que 3 anos se passaram desde o meu último vídeo no canal aqui do YouTube, eu finalmente decidi que vou voltar a fazer os vídeos semanais. Nesse retorno, eu quis construir um mês inteiro falando sobre parentalidade. Basicamente, parentalidade é o cuidado de pais para com seus filhos, mas não só dos pais, de todo mundo que está em volta que ajuda na criação dessa ou dessas crianças. Eu tenho recebido muitos pedidos de pessoas querendo que eu faça vídeos ou posts no Instagram sobre mães narcisistas, alienação parental, crianças estando presentes em relacionamentos abusivos de seus pais. E aí eu pensei, por que não fazer um mês inteiro sobre parentalidade? E aí eu decidi fazer todos esses vídeos e posts e publicações no mês de junho. Então vocês vão ser bem bombardeados aí sobre tudo que vocês pediram, então arquem com as consequências do que vocês desejam. Inicialmente, então, a gente vai falar sobre um tema que surgiu a partir de perguntas que os meus pacientes, amigos, enfim, pessoas no geral, sempre me fazem, que é o que nós aprendemos com os nossos pais. Primeiro precisa falar sobre intergeracionalidade. É um palavrão, é uma palavra gigantesca, as pessoas podem se assustar. Tem muita teoria falando sobre intergeracionalidade, mas nos vídeos do YouTube eu não vou falar muito sobre o que é que os cientistas, os teóricos, os pesquisadores falam sobre intergeracionalidade. Eu vou falar mais sobre a minha prática, o que eu aprendi e sobre coisas que eu leio também. Então vai ter um embasamento aí científico, a gente vai falar, como eu sempre trago aqui pra vocês desde o princípio do canal. Basicamente, intergeracionalidade é quando a gente percebe tudo o que está passando de geração por geração e como essas coisas têm um impacto na vida dos indivíduos, daquela família. Quando a gente está falando sobre práticas parentais positivas, que é um termo que eu gosto de falar com muita frequência e falo muito nos meus posts, a gente basicamente está falando sobre intergeracionalidade, sobre tudo que foi aprendido na nossa família e na nossa vida desde o princípio, desde aqueles parentes que você nunca conheceu, não vai conhecer porque eles estão mortos há mais de 100 anos e você aprendeu de alguma maneira aquilo que foi transmitido lá atrás. É isso, intergeracionalidade é basicamente isso. O que você aprendeu na sua família como valores, como moral, até maus hábitos e defeitos com o passar das gerações. A gente trabalha mais intergeracionalidade para falar sobre comportamentos antissociais que foram aprendidos no decorrer da vida do sujeito. E como é que ele aprendeu esses comportamentos? Eu costumo dizer, falo para os meus pacientes, falo para os meus amigos, falo para mim mesma, que nós somos um produto daquilo que foi feito de nós, daquilo que nós fizemos com o que foi feito de nós e daquilo que nós fizemos para além do que foi feito de nós. Antes da gente começar a falar de família, é muito importante deixar claro para vocês, eu não estou pondo a culpa nos seus pais, mas eu estou responsabilizando eles e todas as pessoas que ajudaram na sua criação ou interferiram na sua criação de alguma maneira, e também estou responsabilizando você, porque você também é responsável pelo que você faz. Então tudo que você aprendeu com seus pais, seus avós, seus tios, seus primos, é muito significativo para você se tornar quem você é. Existe um leque muito grande de regras que você aprendeu com sua família e com parentes no geral que permeiam muito a criação da gente. No caso de pais muito negligentes, ou seja, aqueles pais que a gente chama de pais muito permissivos, vai existir um conjunto, um repertório de comportamentos que a gente vai aprender com eles e a gente vai vivendo a nossa vida, nos adaptando de maneira que tudo que a gente faça, a maneira como a gente se comporta, é para a nossa sobrevivência. E a gente não tá falando de sobrevivência no sentido de caçador e coletor, meu Deus, neandertais e evolução pro Homo sapiens. A gente não tá falando desse tipo de sobrevivência. A gente tá falando de sobrevivência social, psicológica, emocional, a física também, em muitos casos inclusive. Mas a gente tá falando basicamente do repertório que a gente vai desenvolver para sobreviver no meio em que nós nos desenvolvemos. E para isso a gente vai ter que aprender valores. E esses valores, quem vai passar pra gente são basicamente as pessoas que nos criam, que estão lá durante o nosso desenvolvimento primário, que é aquele desde o dia que a gente nasce até ali depois da adolescência. Então, o que são basicamente valores? Eu tenho um professor, Thiago Alfredo, que eu gosto muito de repetir tudo que ele fala, porque eu acho ele muito inteligente.
Thiago Alfredo Minota. Ele fala que valores são qualidades de ação, ou seja, é tudo aquilo que a gente tem como característica ou que a gente quer ter como característica que nos aproximam do sentido da nossa vida e que nos aproximam também dos nossos objetivos. Então, quando a gente aprende valores com os nossos pais, a gente está aprendendo não só valores morais e sociais, mas valores que dão sentido à nossa vida. Se os nossos pais não conseguem passar esses valores de uma maneira significativa, a gente percebe a falha. Mesmo que a gente não perceba ativamente, a nossa vida e o nosso cotidiano percebem. A forma como a gente se comporta percebe isso, sente isso. É sensível. A ausência de valores, a ausência entre aspas, a gente sempre tem valores. E junto com esses valores, a gente também aprende maus hábitos. Existem duas formas da gente se comportar com relação àquilo que foi passado para os nossos pais, cuidadores, pessoas que participaram da nossa criação, de certa maneira. Na verdade, eu costumo dizer que existem duas formas, podem existir milhares, mas as duas com que eu mais trabalho, que eu mais observo no consultório e também na vida, né, é que temos essas duas formas muito específicas de lidar com a parentalidade, ou seja, com a criação que recebemos, mais especificamente com os nossos pais. Essas duas formas que eu gosto de falar são a desafiadora e aquela que concorda. Então eu vou explicar melhor o que é isso. A desafiadora é aquela quando nós odiamos ou negamos tudo que foi passado para nós por aqueles que nos criaram. É o chamado o filho rebelde ou radical. Na verdade, muitas vezes o desafiador, ele acaba tendo comportamentos muito opositores àquele que seus pais e tutores e cuidadores tiveram. Só que, na verdade, o comportamento dessa personalidade desafiadora é um pouco interessante, ela é curiosa, na verdade. Nós temos essa personalidade desafiadora, nós negamos aquilo que foi passado por nós, contudo, nós repetimos comportamentos que os nossos pais tiveram. E esses comportamentos podem ser, no ideal e em situações diversas, diferentes. Mas no modelo, na estrutura, eles são muito parecidos, se não idênticos. Isso nos torna muito mais parecidos com aquilo que nós rejeitamos e odiamos. Já o outro tipo de personalidade, de persona, de pessoa, é o tipo aquele mais concordante, o mais submisso, entre aspas. Que é aquele que concorda muito, que aceita muito e segue muito a criação que recebeu dos seus pais e dos seus cuidadores. E não discorda e vive muito alinhado com aquele tipo de criação. Mas que também, muitas vezes, pode causar sofrimento, porque a pessoa passa a se tornar uma extensão, um anexo da sua própria família e não uma personalidade única. Isso tudo pode ser muito complicado porque ninguém vive a vida inteira não sendo quem deve ser ou quem poderia ser, sendo apenas um anexo das pessoas que conhece. E é aí que esses maus hábitos e valores se refletem e se apresentam para a sociedade e para nós mesmos. E surgem toda uma gama de questões e problemas e até de alegrias e situações muito agradáveis que nós temos em família. Não tem problema nenhum a gente ser alinhado com a nossa família e não tem problema nenhum nós questionarmos os valores e os hábitos dessa família na qual nós nos desenvolvemos. O problema está quando a gente leva isso para extremos, quando somos extremamente submissos e pouco autônomos e quando somos extremamente radicais. Com as pessoas que nos criaram, que assistiram e foram ativas no nosso desenvolvimento, nós aprendemos tudo isso, valores, hábitos e maus hábitos, a como agir no mundo, as nossas primeiras relações, a como nos relacionar com as pessoas. A gente aprende a se relacionar com as nossas relações. A gente só aprende vivendo. Então, é lógico que nós vamos replicar nos nossos relacionamentos amorosos, nas nossas amizades, tudo aquilo que nós aprendemos com a nossa família de origem. E é aí que está o X da questão. A gente vai decidir e vai se comportar de maneira a viver essas relações de uma forma mais saudável ou não. E aí tem um ponto muito importante também. Ah, não, Amanda, parece que tudo é importante. Mas em se tratando de família, a maior parte das coisas são importantes. E esse ponto importante é, a gente deve esperar os nossos próprios filhos para aprender a como nos relacionar de maneira saudável, a como ter e exercer uma parentalidade saudável. E essa é uma pergunta que eu faço e as pessoas geralmente ficam bem chateadas porque eu costumo fazer essas perguntas na sexta-feira, que é quando as pessoas não querem mais pensar sobre essas questões. Mas
eu estou fazendo hoje aqui com vocês. Enquanto pais e cuidadores, o que é que nós estamos dispostos a aprender com os nossos filhos? O que é que nós queremos aprender com eles? Eu tenho visto muitos pais que têm uma dificuldade muito grande de manter diálogos com seus filhos pequenos, por exemplo. Não conversar, achar que a criança funciona à base de ordens e de regras. E não é assim. Aquele ser precisa de estímulo para o seu desenvolvimento. Então nós precisamos dialogar. E aí a gente precisa entender que sim, regras e disciplinas são importantes, mas não são o todo. Não é dando limites e unicamente limites que você vai conseguir criar um ser humano digno, saudável, não tóxico, honesto. Enfim, mas sim entendendo, sentindo prazer de conversar e de ter aquela pessoa na sua vida, desenvolvendo admiração por aquela pessoinha que você está vendo se desenvolver na sua frente. E aí, como eu sempre trago um filme, uma série, um livro, qualquer coisinha assim pra vocês, eu vou falar alguns filmes muito importantes e vou falar um livro para pais que queiram exercer uma parentalidade positiva. Vamos começar pelo livro. O livro é o... Deixa eu pegar, peraí. O livro é esse aqui, Pais Presentes, Pais Ausentes, da Paula Gomídia, da editora Vozes. Ele é fininho, assim, você lê num tapa. Eu li ele, tipo, 40 minutos, é muito rápido. E pra quem tem problemas, assim, de livros com letras pequenas, ele não tem esse problema. Ele tem letras enormes, eu acho até grande demais. Ele fala sobre regras e limites. Então, basicamente, só pra vocês terem uma ideia, assim, ele fala a importância das regras, o humor instável, punição física, supervisão estressante, monitoria positiva, negligência e modelo moral. Que é tudo basicamente que a gente falou aqui no vídeo de hoje de uma maneira muito mais resumidinha. Paula Gomídia, ela é psicóloga, ela é especialista em psicologia forense, ela é doutora, né? A coordenadora do curso de Psicologia Forense da Universidade Tuiuti do Paraná. E ela fala sobre parentalidade, ela fala sobre comportamento moral em crianças, fala sobre parricídio, enfim, filhos que matam os pais. Ela estuda todos esses fenômenos da parentalidade. Então esse livro é muito bom, muito rápido, muito importante para os pais que quiserem entender melhor como exercer a parentalidade positiva. O filme principal que eu quis trazer aqui hoje é um filme que eu amo, que eu falo muito desse filme, que eu recomendo para as pessoas exaustivamente. Ninguém aguenta mais me ouvir falar sobre esse filme. É Viva, a Vida é uma Festa. O personagem principal, que é um menininho que quer ser um mariachi, tocar violão, fazer sucesso, a exemplo, assim, do seu grande ídolo, ele é reprimido pela própria família, que tem uma regra muito específica. E essa regra é proibido música. É proibido cantar, é proibido ouvir música, é proibido estar em ambiente de música. E ele, ao contrário do que sua família prega, não quer seguir a carreira que a família tem há gerações, há muitas gerações. Ele quer ser músico. E a família tem esse problema com música porque há muitos anos atrás o avô dele abandonou a avó para ir em busca do seu sonho de música. E essa avó passou a odiar música. Nesse caso, ele vai atrás do seu sonho e acaba indo para um mundo mágico que é no Dia dos Muertos, Dia de los Muertos, né, mexicano. E lá ele consegue desenvolver uma relação com seus parentes mortos e desmistificar todas aquelas regras familiares, às quais a sua mãe era muito ligada e muito relacionada, realmente muito autoritária. Então tá aí a dica. Viva, a Vida é uma Festa. Assistam, muito bom. O outro filme é A Procura da Felicidade. O Lucas trouxe aqui pra mim e eu lembrei. O principal desse filme, pra mim, não é o fato do cara vencer na vida e ficar trilhardário, bilionário, não sei o quê. O fato mais importante do filme pra mim é como ele, embora esteja vivendo numa adversidade, em um ambiente completamente hostil, dormindo em banheiros, vivendo em seu carro, ele consegue passar pro filho valores significativos de felicidade, de empatia, dar valor àquilo que tem e ambicionar aquilo que não tem também. Valores de nós estamos nessa situação, mas podemos estar em situações melhores. E ensinar isso pro seu filho, que uma certa gotinha de ambição não faz mal a ninguém, tá tudo bem. E foi isso, o nosso vídeo. Espero que tenha sido rico pra vocês, espero que tenha sido interessante pra vocês e que tenha aberto aí as possibilidades de vocês entenderem a parentalidade, intergeracionalidade de uma maneira muito mais fluida. E fica aí um questionamento. O que é que você aprendeu com seus pais?